Okay, hello everybody. I'm very proud to say that we are carrying on working together in this amazing journal club that is a monthly journal club supporting and sponsoring by two institutions. One is CELA, which is actually a confederation of many Latin American endodontic association. And this initiation actually is started by Mexican Endodontic Society. While I have this opportunity to be in Mexico and meeting my amazing friends, Professor Gisela and Professor Hugo, and we discuss about this activity. This activity means that we invite the first author or the corresponding author of the recently published articles in high-level journals and high-impacted journals of endodontics and International Endodontic Journal. And we actually put these brave authors in a very hot chair, asking them very difficult questions and challenging them. Hello, Professor Hugo Manos. How are you? And we have the president of CELA with us, that we will usually ask him to introduce our guests. And because today is actually our guest is a Spanish-speaking guest as well, something happens in our mind to make our discussion in bilingual sessions. So this is the first bilingual sessions in English and in Spanish, which can be attractive more Spanish-speaking audiences as well to this amazing program. This program is also supported and sponsored by Tehran University of Medical Sciences, which I am honored to affiliated to that. So, and I am this opportunity to moderate the English session. And after me, Dr. Hugo Plasencia is going to do the Spanish moderation. So what I will do, I'm going to ask Professor Hugo Munoz to start and introduce our guest. And our guest is the corresponding author of this article. And after that, I'm going to have a very quick introduction in English and asking some questions, some critical appraisal questions about this article from the corresponding author of this amazing article, and followed by the Spanish version. Everybody who prefers actually to have the subtitle and translation in any language, they can select it themselves, because the system is actively have a simultaneous subtitle and translation. Okay, Professor Hugo, we are ready for the introduction by introducing our guests. You need to unmute yourself. Okay. Yes, we can hear you. Sorry, I have been having issues with the connection, but hello everyone. Good to see you again. Very happy to continue with this wonderful project. And on behalf of CELA, we would like to welcome all the participants from Latin America and other parts of the world. And we're very happy today that we're going to have a guest who's from Latin America. So this is very special for us. So I would like to thank Dr. Flavio Alves for your time and your willingness to participate with us in this session. Also, we'd like to thank you, Dr. Nekofar, for his great collaboration with us, and Dr. Hugo Plasencia, who is going to be moderating this session today in Spanish also. So thank you guys. So we hope we have a wonderful session. Okay, good. Are you going to introduce our guests by more details or not? I don't have with me the CV no right worries. now, but We can ask Professor Alves to do that himself after
we actually sure. ask him to do that, then we can have our shares. Okay, Professor Alves, first of all, congratulations for this amazing publication. Always having the name of Professor Sikora as the first author is very attractive for all of us. Let's say microbiology, and his name is connected everywhere in the world. Obviously, you are very lucky to work with him. All of us are very proud of his work. Please go ahead, introduce your team. And if you want to share anything with us, share it and carry on. Then we will ask you our difficult questions. Oh, perfect. Thank you very much for all of you for the invitation. And as we thought, we will talk in Spanish because of the majority of people here talk Spanish. So people could set the legends. Now, me gustaría hablar español, né? Y agradecer mucho la invitación por estar aquí, a las instituciones, a CELA por la invitación, a la Asociación Mexicana de Endodoncia también, né? Y también a mi amigo Hugo Plasciencia también por la indicación y todo el soporte. Y a usted, profesor Mohamed, también por su soporte, su apoyo en todos los aspectos. Estoy muy feliz y muy honrado en estar aquí y poder compartir este tópico que para mí es muy caro, muy rico. Y también, hablando un poquito de mi formación, yo fui un afortunado porque fui estudiante de profesor Siqueira en pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Yo he hecho con profesor Siqueira y profesor Isabela Rosas. Entonces, algo que yo ainda en los tiempos de estudiante de pregrado, miré que estas personas eran de verdad muy a frente de su tiempo y con un enorme potencial en la endodoncia. Entonces, yo apenas un estudiante identifiqué ali profesores de elevada habilidad, elevadas, ricas publicaciones. Entonces, foi simples para mim solo seguir o caminho, solo acompanhar estes professores. Eu he hecho especialização em endodôncia, maestria em odontologia, pero com enfoque em endodôncia, e meu doutorado foi em microbiologia, fazendo investigação em endodôncia. Minha maestria foi justamente estudando a microbiota apical, y también mi doctorado. Entonces, hoy voy a hablar de un tema que hace mucho tiempo estoy estudiando y estoy interesado por esto. Entonces, para mí es de verdad un placer. Yo tengo aquí, como hablé, una presentación solo para facilitar un poco la visualización y yo voy a compartir y podemos empezar con las preguntas y ahí sim, a intenção não é ser uma charla completa, uma classe, pero eu separei aqui algumas imagens para ajudar a visualizar e explicar alguns tópicos. Então, com sua permissão, eu vou aqui compartilhar esta apresentação. Doctor Alves. Sí, Hugo, por favor. Previamente, el doctor Necofer va a dar como una explicación del abstract, un poco. Ah, perfecto. ¿Sí? Perfecto. First, Dr. Necofer will introduce, Yes. share the abstract, the summary of your Yes. paper. Thank Please, you. Dr. Necofer. Yes, the plan is actually, as I mentioned, and you, thank you very much, Dr. Hugo, for that, is actually to show a quick presentation in English, and then we move again back to the presentation in Spanish as well. So the article is actually published. The name is Apical Root Canal Microbiome in Primary and Post-Treatment Apical Periodontitis, which is actually a systematic reviews, which has already covered the name of the authors by our colleague. So the objective of this presentation that I'm going to do for you now is actually to summarize the study key findings first,
and then to critically appraise the article, because the name of this activity is appraise, to raise. So no offense to our amazing authors. We are talking about the limitations of this study. We are talking about any questions or any challenging things. And we can also ask our audiences if they have any question anytime. They can use the raise hand virtually. We will see them, and then we let them to ask their question directly from the corresponding author, or they can write it down in the chat box, and then we will say it to and ask the questions from our corresponding author. And the plan is to discuss the study strengths, limitations, and future implications as well. So the authors, we already covered that, and which is published in IEJ. It is a type of, the type of the article is a systematic review and investigate the microbiome in apical periodontitis and post-treatment infections. So we have two types of disease in this study, primary infection and secondary infection. And also they look at the previous articles, and based on a very nice systematic reviews, they did that one. So in the introduction of the study, they mentioned that the apical periodontitis is an inflammatory disease caused by microbial infection in the apical root canal system. And the key research question is that what microorganisms are present in primary and post-treatment apical periodontitis? So according to primary infection or secondary infection, different types of the microbiome may be present over there, and it has direct effect on the strategy that we want to use for the treatment of ST. This study aims to analyze bacterial diversity using various microbiological identification methods. Because as you know, there is a possibility to use culture or direct culture, or we can use PCR to evaluate the genome of the microbiome in the area for the very, very delicate dedication and finding the bacteria. So this is actually a very quick overview of the introduction, and I have received some questions about the introduction, which I put them together and I want to share with you. So, Dr. Alves, while your review provides valuable insight into the microbial differences between primary and post-treatment apical periodontitis, it would have been beneficial to further discuss the clinical implication of this finding in the introduction, because sometimes we may emphasize on some issues without showing that what is the clinical applications of that. And we couldn't find enough information in the introduction of your study about this particular part, specifically how might these microbiological differences affect treatment strategy is very important. We are clinicians. If you just talk about difficult names or a serious name of the bacteria, may end up to a very frustrating situation for all of us. But we need actually to know how to fight with them, because we know that the bacteria is the first enemy. We should get rid of them. So the antibacterial choices or the prognosis of the secondary or retreatment cases can be that. These days, I want to emphasize on that because as we know, there are some postgraduate students attending our session talking about the translational aspect of our findings. So our critical appraisal or our comment to you and to this amazing teams of the author is that what do you think about the translational aspect of the findings, clinical applications of the findings, which can enhance the impact of your study into the endodontic practice? So please go ahead and answer this first, and then I will carry on. Oh, thank you very much for this question. This was the same question that a reviewer made for us. So, talking in Spanish. Entonces, con respecto a esta cuestión, que fue la misma que uno de los revisores de lo artículo ha hecho para nosotros, es una muy importante cuestión. Lo que pasa es que lo trabajo de microbiología es calificado como una pesquisa de bases,
Ou seja, é uma pesquisa para prover dados para suportar outras pesquisas futuras. Então, é como uma pesquisa de anatomia ou de biologia, que você tem ali o entendimento de lo que passa para aí outras pesquisas poderem ser hechas com estes resultados. Então, por exemplo, conhecendo qual é a microbiota mais prevalente, que certamente é possivelmente a mais involucrada a la enfermedade que estamos a tratar, temos muito mais chances, probabilidade de ter em el futuro uma estratégia que possamos tratar de uma maneira específica estas infecções. Ou, por exemplo, casos que são agudizados, por exemplo, casos de flare-up, que nós conhecemos que há especificações de espécies bacterianas que estão muito mais involucradas, você talvez em el futuro pueda utilizar estratégias específicas para aquelas bactérias, né? Como, por exemplo, alguns antibióticos específicos. Então, de verdade, hoje em dia, com o que temos para tratar as infecções, que são estratégias de amplo espectro, ou seja, não importa qual é a bactéria, estamos a matar todas. Esse é nosso objetivo. Ainda não, este conhecimento ainda não está fazendo muita diferença, pero é uma pesquisa importante para o entendimento da etiologia, com um conhecimento da causa do problema mais aprofundado, para que possamos fomentar, né, estudos futuros para que tenhamos estratégias específicas. Porque, de verdade, ainda estamos tratando de uma maneira muito generalizada. Então, podemos evoluir mais com respeito aos tratamentos. Então, a relevância do trabalho está neste sentido, de fomentar um melhor entendimento da microbiota, do microbioma, para que possamos fomentar muitas outras investigações. Okay, that's great. And I really enjoy from the translation. So I followed you very well. So I don't need actually any translation. Amazing. I hope Perfect. Thank you. others, when we talk in English, if they want actually to see that in Spanish, they can enjoy. I really understand whatever you said. However, I want to emphasize, based on your saying, if I understand that one, I want to emphasize the importance of any study that we are doing about the translational aspect of the findings, because these days, as you mentioned, the reviewers in any journals are concentrated on this, the clinical implications of the study. Okay, let's move on to the methodology of the study. The methodology of the study was actually based on a database search on PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, and ProQuest up to 2023. The study selection PRISMA guideline followed, which congratulations for that. I know the PRISMA guideline is very, very difficult. And the eligibility criteria, studies focusing on microbial composition in apical periodontitis, primary or secondary, both of them are selected by the authors. Then data collection, type of microbial identification, two methods used actually. One culture-dependent technique, and the second one is molecular approach, PCR and NGS, which is actually raised a question, because this created a sort of diversity in the articles, which we will go back to that, because we have two types of the methodology in studies, and then you accepted both of them. So let's say the data collection was not very strict in terms of the methodology, but we will come back to that. Another important thing that, again, I want to emphasize, because writing a systematic review is also a very, very difficult. And as our colleagues know, that is a very high level in terms of the evidence. It's a very high level publication
when you are doing a systematic review. And a systematic review cannot be done by unexperienced researcher, and it should be done by highly experienced researchers. So when we see the name of the Professor Sikora, we are very happy because we know that under his leadership, the group they have a very, very high level of experience to doing that. But important thing is which tool they use for evaluation of the articles that they selected. Although I have some question about the strict criteria for the selection, but they use AMSTAR2 tool for systematic review quality evaluation. Dr. Alves, I want to ask you to quickly, in some minutes, describe for us your experience for using AMSTAR2 for that purpose. Perfect. The AMSTAR2 was used to evaluate the quality of this systematic review at the end, when she was completed. Talking in Spanish, entonces AMSTAR, que is a tool, is talking in Spanish again, because sometimes it's difficult to change the key. Go ahead. Entonces, AMSTAR, en verdad, es una herramienta para usted evaluar la calidad de la revisión sistemática en el final. O sea, después usted aplica esta herramienta para evaluar si la revisión sistemática atendió a los criterios, si es de calidad baja, moderada o a high level quality. Pero para evaluar los artículos uno por uno, los que fueron incluidos, aí utilizamos uma outra ferramenta que foi um questionário, nada mais é de um questionário que é de um instituto que o nome é Joanna Briggs Institute. Então, foi uma ferramenta desenhada por investigadores experts em revisões sistemáticas para nós selecionarmos a qualidade do estudo a ser incluído, que tienes que atender a critérios. En el final, usted tiene un score como una evaluación del artículo. Entonces, hicimos eso con un examinador, otro examinador y un tercero solucionó los problemas de discordancia. Entonces, utilizamos una herramienta que es muy recomendada, no solo por libros específicos de revisiones sistemáticas, pero também foi desenvolvida por expertos em la área para justamente uniformizar, porque em lo passado se hacía revisões sistemáticas de diferentes formas. Hoje em dia temos ferramentas para organizar o processo e também evaluar de uma maneira padronizada a qualidade dos estudos que serão incluídos. Aí há muito conflito por vezes de qual ferramenta é a melhor, porque em geral é como muitas vezes baseada em la preferência de los autores. Vou utilizar esta, porque diferentes instituições fizeram diferentes ferramentas. Então, lo importante é que você utilize uma boa ferramenta que foi empleada em outros estudos, para que você pueda ter uma comparação. Então, Joanna Briggs, AMSTAR2 foram ferramentas empleadas em diferentes estudos. Então, creio que há suporte, robusto de sustentação da utilização de estas ferramentas, pero nada mais são do que evaluações, ou de los artículos ou de la própria revisão sistemática. Como nossa revisão sistemática,
por lo próprio problema que o professor Mohamed falou, são diferentes técnicas de identificação de micro-organismos, né? E isto genera problemas porque a cultura, por exemplo, o resultado muitas vezes é por unidades formadoras de colônias. E quando utilizamos técnicas moleculares, o resultado é por quantidade de células ou a identificação da própria espécie. Então, não são, por vezes, exatamente comparáveis os estudos, hasta porque não utilizaram a mesma ferramenta. E por conta de isto, nós não fizemos uma meta-análise, porque não havia homogeneidade, né, em estes aspectos que permitisse uma meta-análise. Então, fizemos recompilado de los estudos, selecionando eles por los mais rigorosos critérios, e de cultura há 2 estudos solo que poderíamos hasta mesmo deixar separados ou restringir a revisão a apenas métodos moleculares, pero aí estaríamos excluindo 2 estudos clássicos também, que foram certamente as primeiras contribuições e são os mais referenciados por todos os outros que vieram depois e por conta de seu rigor metodológico, a despeito de utilizar cultura. Então, não sei se abordei todos os aspectos, pero se lhe gusta uma informação mais, estou à disposição. Okay, Dr. Phillips, I think you already covered the next question of mine as well, as far as I understand from the caption. But I think I will go back to the some part of the meta-analysis that you mentioned as well. By the way, the data extracted is based on the microbial species identified, prevalence, and the association with infection. So Right. we know the limitation of a study. I think based on the caption, I understand from you that the heterogeneity in included studies, because of these different microbiological methods that was used, the heterogeneity was huge. Therefore, the problem of the sample collection variations and standardization issues in different articles also was another limitation for the study. Obviously, although with the AMSTER2, you exclude many studies from evaluating them, but even the one that you selected, they didn't give you this ability to perform meta-analysis. So due to this variability in data reporting, we have this problem. So let's say that because now in this gathering, a lot of researchers are gathered together, in the future, we should follow actually a very standard system for reporting our microbiological studies, also for doing the studies for such a reason. If you go to International Endodontic Journal, the instruction for the authors, you will find actually a lot of guidelines helping you for how to perform one study in the future. So the future study must be standardized if they like to publish that in prestigious journal. The strength of this study that our colleagues did is comprehensive literature review covering multiple microbiological detection technique, clear methodology following PRISMA guidelines, and identification of key bacterial species that contribute to persistent infection. But now, Professor Alves, I have a question. So my question is about the methodological bias in microbiome analysis. And it actually creates some question in my mind. Are really the conclusion reliable if the methodology is not consistent enough? Because we know that you highlight the microbial diversity in the apical root canal, but acknowledge significant heterogeneity in sample collection
and microbial and identification methods preventing you from a meta-analysis that you already mentioned. So, and how do you justify drawing this type of broad conclusion from studies with such methodological variability? And also, how do you purpose standardizing future research to enhance this type of comparability? This is very important questions that I want you to actually answer them, because it helps our colleagues to understand and use that for their future studies. Before I ask you to answer, I want to emphasize on some very simple things. For some people, some of the researchers and endodontists that they are almost at my age, they remember that for us, historically, 30 years ago, before actually obturation canal, receiving a negative bacterial culture was necessary. So we didn't do one visit, it was just 2 visits or multiple visited root canal treatment. And in each visit, we get the culture from the root canal. Obviously, at that time, we were not aware about the anaerobic bacteria, and all the cultural system were very, very superficial techniques. So these days, we know that, oh my God, all of them were wrong. And we couldn't actually use that idea and use that results. So now the question is that even the culture, anaerobic cultures and direct cultures, are they reliable? Can we rely on the result of this type of studies or not? If we can't, how you guys in this systematic review mix up these 2 types of the articles together? Please go ahead. First of all, please answer in English and then translate it in Spanish as well. Oh, no problem. Let's go. So the first question, the conclusions, I agree with you. The conclusions could not be very specific because, in fact, we have different methodologies, we have different findings. So we need to collect all this material and try to resume to make a specific conclusion. But endodontic infections are not simple. So the conclusion translates the complexity of the microbiology involved in endodontic infections. And it's not some articles that have 2 specific conclusions. Sometimes they have problems because of that, because we have a polymicrobial infection. So in a kind of way, maybe all bacteria that could enter in the root canal system could be participating in the development of the pathology. So we have a huge bacterial diversity proved by different studies, especially using new technologies like pyrosequencing and other broad spectrum approaches. So this is justifying the conclusions, why they were written in this way. Talking in Spanish, con respecto a las conclusiones fueron difíciles para escribir, porque de verdad usted no tiene algo concreto, listo y objetivo. La infección es así o no, porque la infección es, por su origen, una infección polimicrobiana. Entonces, los resultados son muy variables. Los indivíduos son variables en términos de composición. Entonces, la conclusión traduce la realidad de las infecciones endodônticas, que son complejas, ¿cierto? Entonces, es muy difícil apontar una u otra especie o esta es la más preocupante, es muy difícil. Al menos por lo entendimiento que nosotros tenemos hoy. Las infecciones endodônticas es mucho más
correcto trabajarmos con el concepto de una comunidad como patógeno y no una otra especie. Muy bien. Seguindo para a outra questão, para padronizar pesquisas futuras, when we have, in the future, more studies using these different technologies, molecular methods, probably we will have always different methods because these methods are evolving in quality, in technology. So probably in the next 10 years or 20 years, we will have different studies using different methodologies also. The perfect view would be if we have only one method that was perfect, very broad approach to detect in a good way in the level of the species, because this is a huge problem nowadays. We have good methods, but they are not able in many times to detect the bacteria in the level of species. So I believe that in future, we will have the same problem, different methods, but we will have a more amount of studies. So maybe we will able to do systematic reviews focus on only one methods that was not possible nowadays. Perfect. Okay. You covered my questions very well. Congratulations. Very Thank nice. you. Very Thank you. knowledgeable. Very knowledgeable. Very good. So your systematic reviews explore the microbiome in both primary and post-treatment apical periodontitis, highlighting the presence of certain bacterial species. Accepted. However, when it goes to this DNA extraction and sequencing, as you mentioned, then in some of the studies, they are very specific. And one of the questions that may come in our mind is that is this bacteria is really the bacteria is responsible for the disease or just helping other bacteria? Or maybe it is completely a native bacteria in the area or the flora of the area. So therefore, the meta-analysis is not possible. And you already covered, I think, and answered this question. Therefore, I want to move on to next part because you already covered that in both languages very well. So let's see if our audience, they have any questions in the meantime, because in the chat box, I can see a question in the chat box. They mentioned that taking into consideration that microbiome diversifies as age advances, should we put the responsibility on microbiome, bacteria, virus, fungus, archaea, or the interactions between microorganisms as the cause of preapical lesions in children of young age? This because there is not much published information. I think this is also very close to my question. So we cannot easily actually say that this is the one that I'm looking for, and the helping the bacteria to each other, the contribution of them by changing the age, by even changing the nutrition, everything can change. What do you think? Oh, yes, I totally agree with you. Your comments about that we don't have a specific bacteria as the cause of apical periodontitis. And probably we will never have a specific bacteria related as the cause, because it's a community. Theoretically, every kind of bacteria, especially proteolytic bacteria and anaerobic strip bacteria, if they are in the apical part of the root canals, they have the potential to develop an apical periodontitis, theoretically. So we are always trying to find the most prevalent species because they are probably the most possible related to the apical periodontitis, but not exactly, because
maybe other types of bacteria could be established in the tooth. Our focus obviously are in anaerobic bacteria and proteolytic, that microbiota affecting the mouth. So this is they are not ambiental bacteria from the environment. They are bacteria from the mouth in general, or from the foods. For example, the species Enterococcus fecalis. Why Enterococcus fecalis, that is an original enterobacteria, could be in our mouth? Because of contamination of foods, because cheese, for example, that sometimes they are contaminated with Enterococcus fecalis, and this bacteria could be established well in the root canals. So the problem is not simple. The problem is very complex in these regards, in terms of, and answering the question that was made in the chat, I don't know if I understand well, but the host defenses have a very small impact on the outcome of our treatments. So it's mostly much more associated, the result of treatments and the success of treatments is much more related to the technique, to the irrigants, to the therapeutic approach, than host defense that they have a small impact on the outcome. I think the question is about the age, Professor Alves. I think the question is about the age of the patient. Okay. Do you think the age has some effect or not? No, we don't have, usually we don't have studies, microbiological studies in endodontics using children, for example. In this systematic review that we performed, all patients were adults. So I don't have knowledge about that, the microbial composition of root canals in children, for example. But the age is not correlated with the outcome of treatments. I'm talking about treatments because obviously that we want to know the answer of the treatment of these infections. But, and if it's a matter of concern or not, the age. And the age, the literature that we have now show us that don't have impact on the result of the treatments. So probably we don't have much difference in terms of microbial composition, probably. Okay, thank you. Thank you very much. I'm a bit worried about the time because we want actually to give the session to Dr. Hugo as soon as possible. So primary infections dominated by anaerobic bacteria, Fusobacterium nucleatum, Porphyrinus endodontalis, Treponema denticola, and post-treatment infections, more selective microbial profile, E. faecalis, obviously, actinomyces, Candida albicans, which are biofilm-forming treatment-resistant species. So that means if we want actually to have a translational, actually talking about that, as we already covered and emphasized, is for post-treatment infection, we need to emphasize on different irrigation regimen. Discussion, findings. Persistent infection often involve biofilm-forming bacterial resistance, as I mentioned, and NGS improves microbial identification compared to traditional culture-based methods. I think Dr. Alves already covered this part and emphasized on that. Implications for endodontics: improved disinfection protocols are needed, and alternative antibacterial strategies should be explored. Future research direction: standardization of sampling and microbiological identification technique, multi-center studies with larger sample size, and investigation of novel antimicrobial treatment to target resistant bacteria. And conclusion, this study provides valuable insight
into the microbial profiles of primary and post-treatment apical periodontitis. Understanding bacterial diversity can improve treatment strategies. Future research is required to standardize methodologies and enhance clinical outcomes. And hopefully, based on that, in the future, we will be able to see more studies and give it to this amazing group to do meta-analysis for us and give us some very firm result about that. But this is the beauty of the science. We don't have something to say that this is firm, this is not Bible or Quran. This is something that we can discuss and challenge. So thank you very much for the first session. And now I'm going to ask Dr. Hugo Plasencia to actually carry on talking in Spanish directly to Dr. Alves and have his questions as well. However, before we move on, we want actually to receive the feedback of our audience about this way of moderating the sessions in bilingual, or we may think about to have bi-monthly program, one in English, one in Spanish. We will actually gather the feedback at the end. Dr. Hugo, please. Thank you, Dr. Necofar. I'm with you. I'm with you, enjoying from the caption. Thank you. Thank you, Dr. Necofar. Bueno, vamos a continuar con la parte del análisis metodológico de este trabajo. Ya se habló bastante sobre el contexto. Vi que el doctor Alves trae unas diapositivas. Creo que sería una buena oportunidad como para que las ponga. Y yo traigo una serie de preguntas metodológicas. Realmente el objetivo de estas sesiones son fortalecer la parte científica y metodológica en la audiencia, sobre todo latinoamericana. Entonces, el doctor Alves es una personalidad, fue muy humilde al momento de presentarse y hablar un poquito de su currícula, pero él es el corresponding author de todos los trabajos del doctor Siqueira. Entonces, es su mano derecha y ese grupo de investigación es muy fuerte. Entonces, por respeto al doctor Alves, me gustaría que sus diapositivas las fuera mostrando y las preguntas que yo tengo, las preguntas o las dudas metodológicas sobre la marcha, las voy a ir mencionando. Para la audiencia, si alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor, sienta la libertad total de levantar la mano de manera digital, ahí en la opción de reacciones, nada más levante la mano y podemos activar el video y el audio para que pueda hacer la pregunta directamente al profesor. Entonces, doctor Alves, si gusta, puede comenzar con su presentación y yo lo voy a ir Perfecto. voy a estar interrumpiendo en algunos puntos Por favor. Para no estar repitiendo después la misma información. Perfecto. Usted puede interrumpir cuando quieras, todos ustedes. Bueno, Gracias. entonces voy aquí solo a minimizar un poquito aquí. Me gustaría presentar las personas involucradas en el trabajo, ¿no? Profesor Siqueira, que ustedes conocen bien, profesor Isabela Rosas, que aquí estás. Déjeme poner aquí un apuntador. También contamos con la colaboración de otros profesores que fueron también nuestros estudiantes de posgrado, Warley, María Calini y Luciana. Todos también son de Brasil y todos hicieron maestría, doctorado, algunos postdoctorado con nosotros. Entonces, es un grupo que está acostumbrado a trabajar en conjunto, en especial este grupo formado con algunas otras revisiones sistemáticas. Entonces, la introducción yo creo que podemos pasar, pero miren la composición de la microbiota. Usted está mirando para la infección, entonces mire que es compleja. Usted está mirando que hay diferentes especies en la microbiota. Usted está mirando la infección. Mire que hay diferentes formas de bacteria. Entonces, es muy distinto, es muy complejo. Mire, estamos estudiando esto aquí. Entonces, no es una especie bacteriana como es la tuberculose, como es la sífilis, como son otras doenças. Aquí Doctor, son... Sí. Una pregunta, quiero aprovechar. Era Claro. Una de las dudas que tenía. Los que hemos seguido la trayectoria de su grupo de investigación, pues sabemos perfectamente que propusieron una clasificación
que es infección endodóntica primaria y secundaria. Perfecto. Entonces nos llamó poderosamente la atención que para este trabajo lo dividieron en primaria y post-tratamiento. ¿Por qué o sea, sabemos que hay una falta de consenso en estos Correcto. términos y criterios, pero ¿por qué cambiaron esa postura de infección primaria y secundaria? Y últimamente ha comenzado a trabajar con primaria y post-tratamiento, que es una clasificación que propuso el doctor Nair, por ejemplo, que lo utiliza bastante. O sea, ¿cuál es el objetivo? Durante la revisión por pares les comentaron que había que utilizar esa clasificación o ese término. ¿Cuál es la razón, doctor? Entonces, la razón, déjeme poner aquí esto, aquí, porque no podemos distinguir cuando es una secundaria de verdad. Ese es el problema, porque la secundaria son microorganismos que no estaban en la primaria, pero adentraron en otro momento, que puede ser entre las citas. Por ejemplo, una pérdida del celador temporal. Entonces, no es primaria y también no es post-tratamiento, pero fue una infección en el curso de las sesiones. Y por eso, como no podemos distinguir, es prácticamente imposible afirmar que es una infección secundaria, ahí tenemos que ser más rigurosos y adoptar un critério mais rígido, ou seja, desconsiderando possíveis infecções secundárias, que são uma preocupação neste tipo de estudo. É uma preocupação a mais, perfeito? E aí restringimos só em primárias, e aí cada autor de seus trabalhos descreve utilizou critérios rígidos também para definir, e las pós-tratamento, perfeito? Pero hay siempre la preocupación que en un estudio u otro podría tener ahí en verdad una secundaria y no la original o la post-tratamiento. La post-tratamiento, si es un caso que tuve una secundaria, tal vez esté ainda en la post-tratamiento, pero tal vez no. Perfecto. Perfecto, doctor, gracias. Muy bien, entonces aquí solo una visión general, o objetivo hablamos, aquí cómo se hace el registro de la revisión, né, en la plataforma Prospero. Né, nosotros revisamos artículos publicados hasta 2023, agosto, en esta fecha, 22. Y ahí se tienes que responder a una serie de preguntas para hacer, né, el registro. Aqui, né, lo Guidelines Prisma, que é nada mais do que justamente um guia para que você não olvide nenhum passo importante, para que você consiga fluir com seu trabalho, utilizando os mais elevados padrões, né, de qualidade. Porque foram desenvolvidos por los mais variados experts em lo assunto. Aqui a pergunta PECO e a pergunta que é a essência da revisão, qual é a microbiota em lo segmento apical de las dos infecções. Em nosso caso, a população são as muestras, apical segments. La exposición es la enfermedad, que en nuestro caso primaria o post-tratamiento. Comparison, nosotros podríamos enfocar en primaria y poner post-tratamiento como comparison. Esto podría ser hecho, pero preferimos de otra forma, poner las dos, para sacar las dos exposiciones y no tratar uno grupo como un control de lo primero, pero é só uma mera formalidade, porque em todo o trabalho hablamos, hacemos comparações, mas não ponemos como um grupo controle. Para outros trabalhos, esta parte de comparação se aplica mais. Para este, como desenhamos, não se aplicou. Doctor, sí, una pregunta ahí nuevamente. Como sabemos, pues la revisión sistemática debe de llevar pasos bien estructurados. Usted ahorita nos está llevando de la mano
de cómo se inició. Registro, paso número 1. Paso Perfecto. número 2, seguir los lineamientos del prisma. Son hostiles, son complicados, pero es parte del trabajo. Y normalmente el siguiente paso es establecer la pregunta, que es en la sección que usted está ahorita. Usualmente es pregunta pico, con I, Sí, haciendo referencia a intervención. En este cierto. caso, en este manuscrito, este trabajo, se cambió por PECO. Cambiaron la I por la E. Entonces, Certo. eso, el hecho de que no haya sido una intervención formalmente y no hay un grupo control comparativo, ¿usted considera que eso disminuye la calidad metodológica de los hallazgos encontrados? Em verdade, eu creio que não, porque a PICO, eu entendo que é mais aplicada para tratamentos, quando estamos comparando tratamentos, né? Ou seja, a intervenção em si é o objeto de investigação. Pero aqui não, aqui são pesquisas de bases que estamos para comparar a microbiota, o que lá está, e não uma intervenção. Então, por este aspecto, e foi o que incluso os revisores concordaram com nós, foi mais aplicada a estratégia PECO, que é uma variante. Este é o problema, por vezes, de la estandardização, porque há que adaptar, por vezes, estes modelos de ferramentas, de guidelines, para situações específicas de revisões sistemáticas, porque não é tão simples. Por vezes, os estudos têm natureza diferente. Então, a padronização é boa, pero há que ter alguma flexibilidade, e foi o que fizeram quando puseram, né, a possibilidade de utilizar a pergunta PECO também, certo? Dr. Alves, just to interrupt and change the atmosphere, I thought my questions are very harsh, and based on the caption, I find Dr. Hugo is really more difficult than me because his question is much more difficult than me. Thank you very much. I enjoyed. Thank you, both of you, because this is very important, and I'm loving these formats that you established in this session, because it's the first time that I see that, a deeply investigation of the article. So I'm very satisfied with your question. Dr. Hugo has eagle eyes and eagle brain. Be careful. Yes, Okay, yes. carry on. Thank you. Dr. Hugo, when you want, you can continue your questions. Adelante, doctor. Adelante. Perfecto. Entonces, aquí hablando de lo que recoletamos de muestras, lo que procuramos en los artículos, la microbiota apical o de dientes extraídos, que se separó el ápice para estudiar separadamente la microbiota, o dientes que fueron tratados cirúrgicamente, o sea, en que se recolectó el ápice, ¿cierto? E não incluímos, é importante enfatizar, muestras de pus, de solo de lesão, ou muestras sem a especificação se eram de ápice ou não. Por exemplo, este tipo de muestra que é a tradicional, não foram incluídas porque você não pode discriminar qual é o segmento que está sendo coletado. Muchos trabajos fueron... Perdón ¿Sí? que lo interrumpa. Claro. Ahora pasó usted de estar en la pregunta de investigación bajo el formato PECO. Ahora nos llevó a los criterios de selección, nos los especificó. Y aquí sí quisieras conocer su punto de vista, doctor. Su grupo de investigación es experto en trabajos de microbiología. Los mejores a nivel mundial, ¿sí? Ustedes, para criticar los trabajos que incluyeron en esta revisión sistemática, se basaron en el AMSTAR-2. Usted ya lo mencionó, y en otro formato. Pero eso, hay que ser realistas, es insuficiente. Esas herramientas lo que hacen es
criticar la parte metodológica, pero no correcto. la parte técnica de los trabajos. Y hay muchos puntos finos en los trabajos que no son especificados, ¿sí? Ay, Una lista tremenda. Y sí, eso no fue reportado en su trabajo. Entonces yo quería saber si ustedes aparte, con toda su experiencia, incluyeron 21 trabajos al final. En esos correcto. 21 trabajos criticaron todo eso. Me refiero, si cada uno de esos 21 trabajos, ¿quiénes tomaron las muestras? Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Por ejemplo, cuando me llega un trabajo para revisarlo, para una revista, entonces yo que es de microbiología, yo lo que critico bastante es quién toma la muestra. No es lo Correcto, mismo que lo haga un residente, que es la primera vez que lo va a hacer, a que lo haga un profesor experimentado y que ha hecho ya 5 publicaciones. Algo tan sencillo como eso, pero que normalmente no se publica, no se menciona. Hay muchos sí, puntos finos, desde si utilizaron un método de Müller en todos los trabajos, si inactivaron la solución de irrigación. O sea, ahorita usted nos está dando un resumen de los criterios de selección, pero realmente a nivel de trabajos de microbiología, hay muchos otros factores que están involucrados y que se convierten en variables confusoras bien importantes. ¿Ustedes criticaron o cuidaron todos esos factores en esos trabajos porque no viene plasmado en el manuscrito? correcto. Entonces, claro que yo concordo mucho con usted, doctor Hugo, en este aspecto. Hay muchos factores, né? Y cuando están reportados, usted ainda puede hacer una evaluación, pero por veces, como usted habló, no están reportados. Entonces, uno de los que evaluamos con mucho rigor fue el controle de la desinfección, né, antes de la cirugía, o controle de la desinfección del ápice antes de hacer una criopulverización, por exemplo, que são aspectos críticos, não é? Pero, em geral, né, os grupos que estudam né, microbiologia neste nível e de los trabalhos que foram selecionados, são todos, em geral, muito expertos nesta área e percebemos solo de conhecer as publicações. Mas, como você falou, né, por conta de uma falta de informação, não temos informação, em sua maioria, de quantos operadores. Los trabajos que hacemos nosotros, nuestro grupo, sabemos que é solo um operador en este tipo de estudio, entrenado, não é, exaustivamente para coletar as muestras, que é algo muito sensível, de verdade. En especial en dientes con infección post-tratamiento, porque usted tiene que remover la gutapercha, no se puede utilizar solventes, o sea, no hay ayuda, né, de otras sustancias para recolectar la bacteria. Entonces, es muy sensible, pero no puedo afirmar y probablemente no estaba especificado en todos los trabajos exactamente. Sí. ¿Cuántos Es que operadores? justamente eso, doctor, justamente eso, a este manuscrito se convierte en una fortaleza importante. ¿Por qué? Correcto. Porque quienes están haciendo la revisión sistemática saben esos puntos finos, ¿sí? Y aquí quiero hacer una crítica importante a la nueva tendencia y quiero saber su punto de vista, donde 1, 2 o 3 autores, sin decir apellidos, están sacando revisiones sistemáticas de todos los temas de la endodoncia. Instrumentación, microbiología, y nunca se han puesto los guantes para tomar una muestra, nunca han hecho un tratamiento, o sea, no tienen la más mínima idea de cómo se hace el procedimiento y metodológicamente, o sea, están publicando revisiones sistemáticas que están en el top de la evidencia, pero no saben ni cómo se hacen. Correcto. Entonces, a eso me refiero con que esto es una importante fortaleza de este trabajo, que los autores son expertos en el tópico, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es su punto de vista respecto a esa nueva tendencia de tantas revisiones sistemáticas? Parece Correcto. pandemia de revisiones sistemáticas cuando los autores que los hacen no saben hacer nada de los procesos técnicos y laboratoriales. Correcto. Eu concordo plenamente com você, né? Isto é uma preocupação, isto está crescendo, está aumentando, porque de verdade, né, me gostaria volver a los tempos atrás, em que revisões eram solo de las personas más expoentes de la área, de las personas con muchos trabajos en la área. Hoy en día, como por cuenta tal vez de esta padronización que trae aspectos buenos, pero ahora es posible una persona, un estudiante más entusiasmado, si seguir los guidelines, ello puede hacer lo procedimiento técnico de una revisión, pero no tienes la bagaje, la experiencia justamente para detectar estes finos requerimentos, estes fatores de confundimento, por exemplo, de selecionar estudios que no tomaron muestras de controle de la desinfección antes de la colecta o de lo procesamiento de las muestras, que es un punto crítico. Y ahí por veces se incluye trabajos que son muy cuestionables. Entonces, este es un problema, de verdad. No sé cuál es la solución, pero Yo creo que la conocer. solución es, las revisiones sistemáticas deben de ser por invitación. Un Sería editor en muy jefe, un bueno. editor asociado, invitar a una personalidad a que haga el trabajo. Por eso este manuscrito tiene todo el respaldo científico, ¿no? Obviamente Sería muy estamos bueno. cuestionándolo, debatiéndolo, tiene muchísimas limitaciones que ustedes Claro. reportan puntualmente en la sección de discusión. Es una lista enorme. Pero Claro, bueno, es información de primera mano de los expertos, sí, ¿no? Pero bueno, es doctor, verdad. no lo quiero interrumpir más si quiere para que prosiga, por favor. No, tranquilo. Muy bueno su comentario. Si hay alguien más también quisiera hacer una pregunta, estamos aquí. Entonces, las bases revisadas, por ejemplo, a mí no me gusta, doctor Hugo, por ejemplo, incluir la literatura cinza, gray literature. Eso le iba a ¿Por preguntar. qué? Sí, porque la literatura que não está publicada é uma revista indexada com um fator de impacto que esteja em uma base de dados de la ciência, né? Ou seja, pode ser uma informação que está em um sítio de la internet que não foi evaluada, né, com cuidado. Por suerte, nosotros haciendo aquí, porque hicimos aquí por cuenta de un revisor que solicitó, no, usted tienes que hacer también la investigación en ProQuest, o sea, en la literatura cinza. Por suerte no fue, no cambió los resultados, todos los trabajos ya fueron extraídos de las otras bases y la literatura cinza no agregó más. Mas, por vezes, em estas revisões, se utiliza muito a literatura cinza. E aí, não é confiável, em minha opinião. Es que eso viene parte de los lineamientos Prisma. El Prisma te lo obliga. Literatura gris y todo lo que no esté en inglés. Pero regresamos al punto anterior. No son expertos en el tema en específico. Sabemos que en la literatura gris va a haber muchas mentiras. Entonces, son trabajos que no fueron sometidos a un proceso de revisión por pares. Entonces, hay altísima posibilidad de sesgo. Entonces, inclusive, yo estoy totalmente a favor. Es más, para mí debería estar contraindicado la literatura gris. Correcto. Pero bueno, así lo exige el Prisma, ¿no? Y sí. aquí llegan y topan con los revisores de las revistas y te cuestionan y te pueden rechazar el trabajo por no haberlo incluido. Correcto. Justamente foi o que passou com nós outros. Questionaram o porquê não estávamos incluindo a literatura cinza. Então, é um problema neste aspecto. Em nossa opinião, estamos falando aqui, há outros aspectos que, claro, estão a defender, mas porque
La revisión sistemática quieren siempre la mejor abrangência, pero esto disminuye la calidad de la selección. Ahí usted tiene que ser muy experto para selecionar de entre la abrangência solo aqueles con criterios rigurosos, ¿cierto? Pero aqui las palabras claves, siempre que vamos a hacer una revisión sistemática, es importante hacer un ensayo, 1, 2, 3, né, antes de empezar, porque para usted verificar, né, como está, se hay justificativa incluso para hacer una revisión, porque también no me agrada mucho revisiones sistemáticas que en el final usted tiene 3 artículos solos seleccionados. Aí pregunto, ¿por qué publicar algo así que no se puede sacar una conclusión de 3 artículos? Si usted soma las muestras, né, los pacientes, por ejemplo, si es uno de tratamiento, por veces es menos que 30 pacientes en lo total, menos que 100. Y ahí esto no se puede concluir nada. Y la mayoría son así, Sí, es verdad, es la verdad. mayoría. La mayoría. Entonces, si o resultado de uma búsqueda é tão pequeno, significa que você talvez tenha que esperar ter mais literatura, ter mais publicações. Aqui, o software que utilizamos, né, que ajuda muito os que irão fazer revisões sistemáticas, Ryan, que você comparte com todos os examinadores na mesma plataforma, os artigos e tal, ajuda a remoção de duplicatas. Aqui, né, tudo o que foi extraído de los artículos, né, é sempre importante, né, não ler só em la computadora, imprimir todos os artículos, reunir, né, las personas, né, para calibrar os examinadores, como hicimos antes mesmo de empezar a revisão sistemática, para definir critérios, ajustar, né, os dados que serão extraídos. Aqui a avaliação né, de Joanna Briggs, que é uma forma de evaluar muito conhecida também, utilizada em muitos estudos. Aqui é a avaliação de estudio a estudio. Um examinador ha hecho, lo outro e depois um terceiro para resolver os casos discordantes. Então, aqui hablamos, né? Teníamos 10 trabalhos de infecção primária, 8 de pós-tratamento e 3 que examinaram ambas as infecções. Com respeito à carga bacteriana, solo 4 trabalhos evaluaram a carga bacteriana. 2 de nós e outros de cultura. Aqui utilizamos métodos moleculares, real-time PCR. Então, em uma infecção primária, segundo estes trabalhos de cultura, você pode ter de 100.000, né, a 100 milhões, a 100 milhões de bactérias. Não, a 1 milhão de bactérias. 100.000 a 1 milhão. E aqui, em post-treatment infections, você, em geral, espera que tenha menos, né, células bacterianas, até mesmo porque o conducto está obturado. Então, de 1.000 a 10.000, né, células bacterianas. Mas aqui, o problema que falamos, unidades formadoras de colônias, que são muitas células juntas, e aqui é células mesmo, unidade. Então, não é simples ser, não se pode comparar diretamente. Los Pero trabajos tampoco son monoinfecciones, tampoco, Sí, no es es que verdad. una es la causante, como se llegó a pensar hace algunas décadas, ¿no? Correcto. Aquí hay que Aquí la- resaltar algo, esta revisión Sí. sistemática está enfocada a puros trabajos de la porción apical, eso no se había mencionado, Sí, es verdad. no es de todo el conducto, es nada Correcto. más apical, es realmente la zona que nos importa. Sí, es verdad, porque si usted está verificando la porción más coronaria, está hablando de bacterias de cárie,
está de alimentos, de la saliva. La porción apical es la que verdaderamente importa para los endodoncistas. Aqui os trabalhos, utilizando todos, né, os 21 trabalhos, aqui estão as referências aqui, né, eu destaquei aqueles que são de nosso grupo, né, de brasileiros aqui. Então, talvez, por los números, nós fomos os que mais ponemos contribuições em este aspecto de investigação de la microbiota apical. Então, isto começou em minha maestria, de verdade, esses trabalhos com microbiota apical. Aqui, os maiores trabalhos, a maior quantidade, Brasil, China, Estados Unidos, aquelas diferentes técnicas, né, as mais sofisticadas hoje em dia, as mais tradicionais. Então, sacamos tudo. Agora, a despecho de uma não ser exatamente ter a mesma sensibilidade e não podemos comparar diretamente, nós não temos também assim uma possibilidade de erro muito grande com estas técnicas, especialmente as moleculares. E só tinham 2 trabalhos de cultura que foram por expertos, né, de uma maneira muito comprovada, certo? Então, não há muito erro aqui em esses trabalhos em geral. Então, os dados estavam muito condizentes, exceto um que tinha uma quantidade de células bacterianas muito maior do que outros. Aqui os Doctor, métodos... Sí, por favor. perdón, lo que pasa es que hay una pregunta en el chat. Correcto. No sé si usted tenga acceso al chat, si no yo se la hago. Dice José Ramón Palma. Puede ser. Ok, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, profesor, una pregunta. Hay artículos que hacen toma de muestras, pero no comentan si tienen marcadores específicos para el PCR. Sabemos que si solo tenemos marcadores que busquen una bacteria, puede ser que también detecten otro tipo de bacterias. En esta revisión, ¿se tomó en cuenta esto? Dice, sí, Sí. algo menciona, ¿no? De pruebas cerradas y abiertas, ¿no? Pero Correcto, sí. usted comentará, doctor. Entonces, sí, es verdad. Podemos incluso pasar aquí un poquito, que ahí yo puedo, né, demonstrar e ilustrar también. Desculpe, aquí era la criopulverización. Mire, aquí tenemos los closed-ended molecular métodos, son justamente aquelas utilizados para investigações em que queremos procurar uma bactéria específica. Me gostaria procurar enterococos. Então, eu utilizo os reagentes, os primers, os nucleotídeos, as sondas de DNA, especificamente para procurar, né? Ou seja, eu quero encontrar o esperado, eu quero mirar se há enterococos em las muestras. Esta é uma maneira. Mas é uma maneira como, né, o próprio José falou, que você está procurando, esperando encontrar, né? E há os open-ended, né, molecular methods, incluso cultura também há, né? Porque, ou seja, você pode encontrar lo inesperado, ou seja, vamos mirar quem são as bactérias que lá estão, certo? Então, é uma maneira diferente, pero as duas têm vantagens e desvantagens, né? A mais específica... Menciona, doctor, agregó tantito, justo la secuencia genética, a eso iba la pregunta. Sí, justamente. Entonces, quando queremos procurar uma bactéria específica, estamos utilizando reagentes com a sequência específica para aquela bactéria que queremos encontrar. Não é? E aqui não, aqui estamos utilizando reagentes para bactérias em geral, certo? Ou mesmo micro-organismos em geral. E são os conhecidos como open-ended, certo? São os sequenciamentos de maior geração, por exemplo, fazem isso.
Algumas técnicas de cultura também hacen isso. Por exemplo, quando utilizamos medios de cultivo rico, ou seja, medio que se pode crescer quase qualquer bactéria. Todas não é possível, pero quase qualquer bactéria. Então, estamos pesquisando quem são, né, e não uma específica. Mas os dois trabalhos são relevantes, né? Se você procura uma específica, também é relevante, porque aquela que você está procurando, né, tem relevância, ou espera-se que tenha. Então, esta é a parte, vou vendo aqui solamente, né? Se a pergunta não foi respondida, por favor, pode ser novamente José e os demás. Sí, el doctor Aquí. agradeció su respuesta, doctor. Gracias. Aquí los diferentes métodos para recolectar la microbiota, la cryopulverization. Yo creo que es uno que se puede separar la microbiota apical, se puede estudiar específicamente. Es mejor sacando toda la microbiota. Después voy a explicar mejor. Hay un trabajo que hablamos de la limitación de ello porque trituraram utilizando um alicate, não sei se em espanhol é assim, orthodontic pliers, para triturar. Está bien? Pinzas, sí, Isso. está bien. Outros com paper point, né? Conos de papel, pero não se pode sacar de las bactérias em conductos laterais e tal. Instrumentos endodônticos, né? Aí há limitações também. E dos trabalhos falaram algo que foi uma descrição um pouco general, e falamos sobre isto, né, em lo trabalho, que foi centrifugação e agitação. Poneram os ápices em água, né, esterilizada, e agitaram para soltar as bactérias. Então, não é comum, talvez não tenham recuperado todas as bactérias, pero descreveram bem os procedimentos de descontaminação e de identificação. Então, foram incluídos. Aqui, por exemplo, mostrando um pouco sobre os cuidados com a própria criopulverização, com a desinfecção da superfície externa, depois para separar a porção apical, aí depois hace a trituração em um recipiente que é esterilizado por completo. Certo? Aqui está um diente inteiro, pero pode ser só o ápice, que o recipiente é menor. Aqui a máquina que hace, o triturador. Aqui ponemos nitrogênio líquido, né, para congelar. Aqui o recipiente, depois de triturado, aqui está o aspecto. E aqui o polvo de diente. E aí, senhores, podemos recoletar a microbiota de todo o sistema. Aqui, como se hace a operação da máquina, não sei se é relevante mostrar. Aqui está em la trituração. E depois, aqui, ponendo a muestra, né, para começar. Nada mais que isso, em uma câmara de flujo, né, esterilizado, aséptica, para poner a muestra antes de la trituração. ¿Es costosa esa tecnología, doctor? Sí. E depois, aqui vamos abrir a máquina depois de 1, 2 ou 3 ciclos de trituração. Podemos fazer, aí há que seguir o protocolo recomendado. Podemos triturar o diente inteiro, hueso e tudo mais, e aí sacamos a muestra, que já está triturada. Isto começou com minha tese de doutorado, foi justamente para fazer a trituração. E aí começaram os trabalhos. Sí, Por resaltar que ejemplo, ese primer trabajo ganó el premio a mejor publicación en el Journal of Endodontics, año 2017. sí, foi uma menção, é verdade. Sí.
E aqui falando de los close-ended métodos, aqui estamos falando de los resultados. Aí temos as diferentes prevalências de las diferentes bactérias, né? E aqui temos espécies que nós já não é familiar, né? Conhecemos muitas delas porque já foram reportadas em muitos estudos, certo? Outras mais, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas endodontalis, Prevotella, todos são conhecidos de las infecções endodônticas, já por diferentes trabalhos. Aqui também, agora com Open-Ended Molecular Methods, o filo mais prevalente são os Firmicutes, né? Porque mire a prevalência, né? De 25 a 48, ou seja, né? O que mais utilizamos de nível de classificação de bactérias é filo, gênero e espécie, certo? Por isso focamos um pouco mais nisto. Pero há outros domínios, né, outros domínios. Aqui, o número de taxons, ou seja, teoricamente, de micro-organismos diferentes, né, em que se encontrou com closed-ended, que é mais cerrada, então se varia de 1 a 25, porque está procurando em lo máximo 25 espécies, correto? Aqui de cultura, de 4 a 6, com PCR, né, com NSG, os pirosequenciamentos com a maior quantidade de taxons identificados, porque são os mais sofisticados. E este foi o trabalho de 2015, que foi um outlier, ou seja, encontrou um número de espécies muito mais largo que a maioria de los outros. Então, ponemos isto em la discussão, falando que há que ter um cuidado, né, com a interpretação de estes resultados. Aqui, a avaliação da qualidade, a revisão sistemática, por conta de isto, como falamos, limitação de número de estudos e heterogeneidade, nós evoluímos para uma revisão sistemática, para uma meta-análise, e, por conta de isto, foi considerada uma revisão de qualidade moderada. Que hablando, né, na parte da discussão, que a zona crítica é o ápice, todos nós conhecemos isto, não só para a bactéria, mas também para nós hospedeiros, porque a doença, a enfermidade, ali se manifesta, para o endodoncista, porque é nossa habilidade em trabalhar o tercio apical que hace a diferença, tanto que quando nada está funcionando, hacemos a cirurgia, porque aí removemos a parte apical e aí temos 99% de êxito se bem conduzido o procedimento. E para a bactéria, porque é o território que, né, está produzindo a enfermidade. Então, é o ponto certamente mais interessante para a bactéria estar. Uma anaeróbia estrita e que se alimenta de proteínas. Aqui, né, falamos sobre a vantagem da criopulverização, a vantagem de lo cone de papel e suas limitações. O cono de papel é importante para um trabalho em que se evalua a microbiota antes e depois de um procedimento. Então, importantíssimo, sempre utilizaremos. E a pulverização, é a única maneira de separar só a porção apical, pero a desvantagem é que não se pode acompanhar a resposta a tratamentos. Você não há como ter o baseline, porque é destrutivo, então não se pode. E aí, falando sobre cultura e métodos moleculares, que creio que nós conhecemos, né? Os moleculares são mais sensíveis, são mais acurados, então, é uma tecnologia mais avançada e que se combina a cultura para um entendimento melhor. Não é que só se pode utilizar métodos moleculares.
Aqui a diversidade bacteriana também podemos mirar. Isto é resultado de trabalho. Não foi incluído, este foi de minha tese de doutorado, não foi incluído porque eu não identifiquei as espécies. Embora eu comparei a composição, pero sem a identificação, a composição por esta técnica. Então, cada linha escura, negra, se está em uma posição diferente, significa uma espécie diferente. E cada uma das linhas são espécies diferentes. Então, cada linha horizontal é uma muestra de diente. E cada linha vertical, teoricamente, uma espécie. Então, mire, é muito complexo, são várias espécies. Mesmo em uma muestra, você tem várias espécies. Minha infecção não é igual à sua infecção. Minha infecção em mi ápice é diferente de minha infecção em lo mesmo diente, pero em lo terço médio coronal. Então, é muito complexo. Yo creo que Fungos. esa es de las principales conclusiones de esta revisión sistemática, Sí. porque los estudios lo mencionaban de manera aislada, pero aquí se conglomera. Correcto. Entonces, hay alta variabilidad en la composición del microbioma por persona Certo. o Verdade. intrapersona también. Correcto. Intrapersona também. Perfeito. E incluso se cambia, né, em lo mesmo diente, intracanal, lo mesmo diente se cambia. Incluso quando pode comparar um diente com o outro de lo mesmo paciente, como hicimos, e se cambia, pero se pode comparar diferentes partes de lo mismo diente y se cambia también. Doctor, Fungos. otra pregunta que hacen en el Sí. chat, el mismo doctor José Ramón Palma. Otra Sí. pregunta, ¿qué cuestión negativa habría de tomar la muestra por aspiración con agujas en lugar de puntas de papel? Quando hacemos a coleta de aspiração de abscesso em la mucosa, aí você não hace prueba negativa, você hace a descontaminação da mucosa, a não ser que haga de la própria mucosa. É hasta mesmo bueno. Pero os protocolos de desinfecção de mucosas estão bem estabelecidos, com clorexidina e tal. Né? Para hacer la toma de la muestra de lo conducto, la muestra por aspiración, pero de lo conducto, lo cuidado es lo mismo que utilizamos para los otros estudios que coletamos con conos de papel. Usted tiene que desinfectar a área de lo acceso coronal antes de la toma, né? Com la preocupação, porque se pode incluso acabar por adentrar algum hipoclorito ou algum peróxido de hidrogênio que utilizamos em la desinfecção, se pode adentrar pouquinho em lo conducto. Então, há que ter cuidado. Mas vale el riesgo, é melhor correr el riesgo de matar algumas bactérias, pero não contaminar com bactérias de la cárie. A preocupação é de la cárie em volta de la corona, de la cavidade de acesso. Então, é recomendável que utilize o mesmo método. Gracias, doctor. Por nada. Fungos detectados em solo estudio e arqueia, que são micro-organismos de outro domínio, certo? Então, não foram detectadas, embora há outro trabalho que encontrou, pero não em lo ápice. No ápice nunca foi encontrada, provavelmente não estão associadas a infecções endodônticas. Havia uma intenção ou desejo, melhor falando, desejo de muitos pesquisadores de encontrarem por la primeira vez uma bactéria. E aí muitos, vamos procurar arqueia, talvez, vamos procurar fungos. E aí havia uma corrida por lo primeiro que fuera encontrar a bactéria. Mas, em verdade, fungos e arqueas não participam
de la composición de la microbiota apical por lo que conocemos hasta hoy. Perfecto. Muy bien. La carga bacteriana hablamos. Y aquí, las más frecuentes bacterias que fueron encontradas, Firmicutes, fueron en ambas las infecciones. Pertencem a Firmicutes todas as bactérias que estão destacadas aqui, né? Todas estas são de el mismo filo, Firmicutes, certo? Então, de verdade, um filo muito importante. E aqui a composição um pouco diferente de las primárias e las pós-tratamento. Pero, claro, Actinomyces resistiram e aqui estão, certo? Pseudoramibacter resistiu ao tratamento e aqui estás. Streptococcus resistiu e aqui estás, certo? E por assim vai. Em geral, bactérias que resistiram às infecções primárias. Enterococcus não está destacado como a mais frequente, pero tinha casos de primárias com enterococcus também, certo? Pero foram, muito destacados em las pós-tratamento. Perfeito. Muy bien, y como conclusiones, que como hablamos, la diversidad es muy grande, la composición puede variar de acuerdo con método, con la localización geográfica, hay variaciones, y hay diferencias entre infecciones primarias y pós-tratamento. Pós-tratamento es por una serie de bacterias que são mais fastidiosas a los tratamentos, mais refratárias, obviamente, certo? Então, se espera que tenhamos de verdade diferenças. Muito bem, creio que era isto aqui. Hasta mesmo comparto meu contato para aqueles que querem talvez sacar uma dúvida mais em outro momento. Não há nenhum problema, é um prazer. E me gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Hugo, a doutor Mohamed, a doutora Gisela também, a todos vocês, por o dia de hoje, que para mim foi uma satisfação muito grande. Muitas graças por la invitação e se querem, abrimos aqui para as perguntas. Okay, guys, thank you very much. Thank you very much. That was an amazing session. For me, actually, to reading the transcript was also very useful. And I think we will carry on like that. I like actually to ask Dr. Olives to tell us his experience about this question and this challenge. How was it, Dr. Olives? How was your feeling? My feeling was that there is format is excellent. I love this format. Congratulations, all of you, because of that. I love this format. So on behalf of Stella and Tehran University of Medical Sciences, we are going actually to offer for you the certification, and this certification will also send to you. So I'm going to ask everybody to turn on their microphones, put their hand together for you, and thank you for your very kind acceptance for this very difficult situation that we asked very difficult questions. Dr. Hugo already asked you a lot of good questions, and we learned from the session. Thank you very much indeed. So put your hand together, everybody, for Dr. Alves and his team. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you, Dr. Mohamed. Thank you very much. Oh, no. That was great. That was great. You are very humble, as Dr. Hugo mentioned. You are very humble. Even in the introduction, you introduced your leader, and this is amazing. This means you are a true scientist. I wish you all of the best for your future, and hopefully we carry on doing this session, but the plan is probably will be 1 month pure in English and 1 month pure in Spanish. So everybody, thank you very much. Dr. Gisela, do you want to add something? Dr. Hugo, Munoz, or anybody, please go ahead. Gisela, please. Please unmute yourself.
Ahora sí. Muchas gracias, profesor Flavio, por haber aceptado la invitación. Estuvo espectacular y bueno, todos los cuestionamientos que hizo Hugo, ya nos llevaron mucha tarea. Muchas gracias. Thank you, Professor Mohammed. Muchas My gracias a pleasure, my usted. pleasure. Dr. Munoz, you can now close the sessions by your final talk. Please, you also unmute yourself and go ahead. Ok, profesor Alves, felicitaciones. La verdad, un trabajo muy, muy complejo. Sabemos que lleva mucho esfuerzo realizar y pues por favor extienda toda esta felicitación a todo su equipo de investigación. La verdad es que fue muy agradable poder, como dije al inicio, el ser alguien de Latinoamérica y un equipo latinoamericano, pues para nosotros es muy importante como ser. I shown this for arranging this session, and this format, as Dr. Alves said, is excellent for everyone to grow with this kind of experiences. And also, y también para Hugo Plasencia, muy buena intervención. La verdad es que creo que tienes toda la Okay, it madera ahí seems that the del profesor connection Necofar. is not very well somehow. Okay, so thank you. Y se estuvo cortando un poco. Sí, Okay, then. tranquilo. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer. Gracias, doctor Alves. Gracias, Hugo. Gracias, Gisele, Mohamed. Muchas gracias a todos ustedes. Okay, everybody, thank you very much. We will be in touch. We see each other very soon in March. Goodbye Goodbye. and have a very nice day. Bye-bye. Have a nice day.